Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Hamilton Gomes, que me pediu para falar de movimento hierocrático. Hierocracia é um sinônimo de teocracia e seria um governo que submete a sociedade às leis religiosas. Nós temos hoje alguns exemplos pelo planeta de teocracias, que é a palavra que nós usamos hoje. Hierocracia me parece uma palavra muito mais medieval, ou um conceito ligado à Idade Média para diferenciar dos sistemas teocráticos existentes hoje, que seriam o Vaticano e o Irã em seus exemplos mais radicais. Quando as instituições democráticas, as instituições que caracterizam uma república, são substituídas por corpos de funcionários ligados estreitamente às instituições religiosas. Quando os tribunais, ao invés de magistrados, são regidos por imãs, ou quando a política em toda a sua extensão é exercida por membros do clero. Isso seria o conceito. Essa é a teocracia como nós conhecemos. O movimento hierocrático ao que o Hamilton se refere aconteceu na ainda incipiente França do século IX. Quer dizer, a França ainda não era um Estado nacional propriamente dito. Muitos veem em Carlos Magno o primeiro rei francês. Mas esse é um problema, porque Carlos Magno está ligado ao Sacrosanto Império Romano Germânico, muito mais do que a uma identidade francesa. A França, como ideia, é posterior. Na sucessão de Carlos Magno, seu filho Luís I, devido a uma série de compromissos feudais, e aí é necessário pensar como é que se jurava obediência na Idade Média. As hierarquias medievais não são as mesmas hierarquias no século IX que no século XII ou XIII, quando a França como ideia surge com mais força. No século IX existem senhores que juram fidelidade ao Papa, senhores que juram fidelidade ao imperador, existem juras que se sobrepõem, existem momentos em que exércitos são enviados para apoiar ou ao Papa ou ao imperador, e isso independe de uma ideia de nação. E é por isso que essa ideia de hierocracia perpassa em alguns momentos a própria ideia do poder. É um momento complicado de se estudar e eu não encontrei muito material para pesquisa. Eu encontrei um texto português muito interessante que inclusive anexa transcrições de documentos de época, que eu vou passar o link aqui, que me tirou uma porção de dúvidas, mas que suscitou outras ainda maiores. Jonas, que era bispo de Orleans, escreveu por volta da década de 820 De Institutione Regia, que, como eu não sei latim, interpreto como sobre as instituições reais. E é um tratado sobre como seria a sucessão de Luís I. Luís I dividiu os feudos do império entre seus filhos Lotário, Luís e Carlos. Carlos nascido posteriormente.
e Bernardo, que era seu sobrinho. Essa divisão de poder gerou uma série de guerras, e guerras envolvendo o próprio Papa e discussões sobre a natureza do poder. A natureza do poder nesse momento, e Jonas explora isso muito bem, está ligada à ideia de que o poder vem de Deus, que a realeza foi escolhida por Deus para governar em seu nome na terra. Existe toda a questão que vai passar posteriormente ao imaginário popular, como sangue azul, predestinação, direito divino, conceitos que vão ser desenvolvidos posteriormente e que vão dar o estofo ao absolutismo já tardio, lá pelo século XVI. São conceitos que nascem dessa ideia hierocrática, dessa ideia de que o rei é o emissário de Deus e que quem legitima o rei é o Papa. Carlos Magno inaugura essa parceria bastante turbulenta entre o Império e o Papado. Carlos Magno é o primeiro imperador a ser sagrado e ungido por um Papa. Isso se tornou costume depois para a maioria dos reis dessa Europa centro-sul. Somente Napoleão, e nesse ponto o gesto de Napoleão é simbólico em todos os sentidos e é decisivo, somente Napoleão rompeu essa tradição. Quando Napoleão se consagrou imperador, ele tomou a coroa do representante eclesiástico, então presente, e se coroou, removendo da esfera religiosa a outorga do poder à esfera real. Em todos os sentidos, Napoleão rompeu com isso no final do século XVIII, até porque ele não era de sangue real, ele não pertencia a nenhuma das famílias reais amplamente reconhecidas pela Europa. Ele era um plebeu que tomou o poder e criou um império. E nesse sentido ele não devia obediência ao Papa e nem à Igreja. Ele estava defendendo os valores da Revolução Francesa. É muito complicada essa discussão, é uma discussão que não está localizada apenas lá no século IX com Jonas, o bispo de Orleans, descrevendo a natureza do poder e descrevendo a natureza das monarquias que serão reconhecidas pelo papado. É uma discussão que perpassa todo esse período da Baixa Idade Média e que é a discussão principal da Revolução Francesa. O poder não pode ser outorgado pelo papado e nem pode se submeter às leis religiosas. Durante a Baixa Idade Média e o início da Idade Moderna com a Reforma e a Contra-Reforma, essa discussão sobre o direito divino dos reis, sobre a ingerência do papado nas monarquias europeias, gerou guerras. O relacionamento entre o imperador sacrossanto romano-germânico e o Papa foi de hostilidade durante séculos. São duas esferas de poder que se enfrentam o tempo todo pela hegemonia na Europa. E à medida que daquele império romano-germânico vão surgindo as nações autônomas na Europa, a partir do século XII, Portugal, Espanha, França e todos aqueles pequenos reinos e condados e ducados que compunham o que veio a se tornar a Áustria, a Alemanha e a Itália, você vai ter discussões sobre a natureza do poder e se o poder é divino ou não. Eu recomendo
a leitura desse texto que eu vou passar, porque no anexo está o texto do próprio Jonas. E aí você lerá o texto original dessa ideologia, se é que se pode chamar assim. A ideia de que o poder temporal deve se submeter às leis religiosas vem exatamente dessa noção de que só existe o reino de Deus, que é uma noção bem medieval, de que a terra é só um período na vida do cristão e que a verdadeira vida começa após a morte, quando o reino de Deus se realiza. Nesse sentido, as pessoas, e aí cada indivíduo, deveria se comportar como se já estivesse sob as leis do reino de Deus. Na hora de escolher para não pôr em perigo a sua alma imortal, o indivíduo sempre deve optar por Deus e não pelo rei ou pelo imperador. É uma ideia perigosa, é uma ideia que colocaria em xeque qualquer estrutura temporal de poder. E é por isso que as monarquias na Europa medieval se submeteram ao Papa e ao imperador, os pequenos senhores feudais, os grandes senhores feudais, os príncipes, condes, duques, toda essa nobreza se submetia à realeza e ao Papa. Por quê? Porque naquele momento o Papa efetivamente tinha poder, e um poder bancado por exércitos. Muitas vezes os exércitos do imperador, outras vezes os exércitos desses senhores que enviavam seus homens para apoiar as lutas do Papa. Era muito fácil para qualquer papa reinante derrubar um nobre, derrubar um rei e colocar em seu lugar alguém de sua confiança. Posteriormente, já para o fim da Idade Média, isso foi decaindo, e uma das maiores provas é que quando a França está se impondo como ideia, principalmente no governo de Felipe o Belo, existe aquele episódio totalmente bizarro e que raramente é mencionado hoje em dia sobre o papado de Avignon. Quando Felipe o Belo sequestrou o concílio para a eleição do novo Papa, trancou em Avignon e conseguiu que fosse eleito um Papa de sua preferência. E a partir daquele momento houve um papado em Avignon e outro em Roma. E houve até o momento em que havia 3 papas na cristandade. Imagina você a perplexidade de quem se movimenta nessas esferas de poder. Você deve obedecer ao rei, você deve obedecer ao imperador, você deve obedecer ao papa. E como você faz quando existem 2 papas? Essa discussão do movimento hierocrático está inserida na discussão sobre as estruturas de poder e a natureza do poder, na formação da Europa e na formação da França como Estado. De Carlos Magno a Luís XVI, a monarquia francesa passou por diversas vicissitudes e por diversas mudanças ideológicas na natureza do poder, desde aquele poder hierocrático derivado exclusivamente de Deus e com o dever essencial de cumprir as leis de Deus na terra, passando pelo Estado absolutista, passando pela decadência propriamente dita do ideal monárquico até a Revolução Francesa. Toda essa discussão sobre a natureza do poder é também uma discussão sobre a ideia de França como nação. E é importante que se pense na trajetória da França
durante esse período monárquico e como nós vemos a França hoje, porque a maioria das pessoas vê a França como a França da Revolução Francesa, portadora do ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. E, no entanto, para que esse ideal surgisse, foi necessário que todo esse histórico monárquico de opressão e negação dos direitos do indivíduo existisse. É bom que se pense na França como esse todo e não que se pegue aleatoriamente momentos da história francesa para identificar a ideia de nação. É bom que se pense que a construção de uma nação se faz em muitas e muitas etapas e aspectos diferentes, frequentemente contraditórios, e que não existe uma ideia que expresse uma nação, e sim momentos em que ideias se sobrepõem e lutam entre si. Espero não ter fugido demais da sua ideia sobre hierocracia, Hamilton. Essa é uma ideia que é complicadíssima de desenvolver porque implica em uma ideia do mundo ligada, implica em submeter a sociedade temporal a uma ideia mágica de mundo, implica em dizer que as leis dos homens devem se submeter às leis de um ser imaginário. E não estou dizendo isso porque eu não acredito na existência de Deus. Eu estou dizendo isso porque a Igreja Católica, ou qualquer igreja, o papado, ou os imãs no Irã, no Afeganistão, ou onde quer que seja, são porta-vozes de um ideário que foi criado por seres humanos. Mesmo que existam deuses, tudo o que se diz a respeito deles é criação do ser humano e é igualmente falível quanto qualquer outra instituição humana. Quando você diz que esse ser humano e não esse é que é o representante de uma entidade divina na Terra, você está fazendo uma escolha política. E isso é muito complicado, porque não existe garantia alguma que o discurso desenvolvido por esse determinado ser humano seja mais legítimo que esse outro. E invocar as divindades para reafirmar e legitimar o próprio discurso é um recurso político que os seres humanos usam há milênios. E é um discurso que coloca em perigo a própria noção de indivíduo, a própria noção de nação e de política, porque não admite diálogo. Se eu sou porta-voz da palavra de Deus, a palavra de Deus basta. E isso retira qualquer âmbito de liberdade, de política ou de cidadania. Reafirmar esses valores é extremamente letal a qualquer sociedade humana. Então, eu recomendo que você pesquise bastante. Não é uma discussão anacrônica de modo algum, sendo que existem teocracias até hoje. E eu gostei dessa pesquisa. Me deu uma dimensão muito maior para entender alguns fenômenos que se perpetuam até hoje. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica ou comentário, vocês já sabem onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Eu demoro, mas respondo.